Fala galera, estamos de volta para mais uma aulinha de física, essa matéria que você ama. E agora a gente vai dar uma olhadinha como que a dilatação pode trazer algumas informações importantes para a gente. Tá legal? Então vem comigo para o quadro que eu vou te mostrar primeiro aqui, por exemplo, a dilatação da água. A água ela tem um comportamento anômalo. O que significa isso? Significa que em uma determinada faixa de temperatura, a água vai se comportar de maneira diferente. Por exemplo, olha para cá. A gente mostra isso através de um gráfico do volume pela temperatura da água, tá? Então veja que, por exemplo, ó, a partir desse ponto aqui, se você aumenta a temperatura, o que acontece com o volume? O volume também está aumentando, então isso aqui está dilatando, né, como deveria ser. Você aumenta a temperatura, aumenta o volume, isso aqui cresce, tá certo? O problema acontece, né, a falha, esse comportamento anômalo, acontece quando você, por exemplo, resfria a água de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius. Nesse período aqui, ó, nessa faixa aqui de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, se você está resfriando a água, né? Se você está andando para lá, ó, ou seja, se a temperatura da água está diminuindo, era para a água contrair. Já que ela está diminuindo a temperatura, as moléculas ficariam menos agitadas, então era para que esse corpo se contraísse, né? Essa água diminuísse o seu volume. Pois é, mas acontece o contrário. De 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, se eu for resfriando a água, o volume da água aumenta, ela dilata. Aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó, você tem um comportamento anômalo. Porque ao invés do volume continuar diminuindo, o volume aumenta. Isso acontece por conta lá das moléculazinhas do H2O, né? Que é mais ou menos assim, ó. Você tem lá o oxigênio ligado a 2 hidrogênios, nessa ligação covalente. Existe um ângulo aqui entre eles, tá certo? E quando você chega nessa faixa de temperatura, esse ângulo ele varia. Apesar das moléculas ficarem menos agitadas, se você abre o ângulo, o corpo continua ocupando um volume maior, ele dilata. Cara, e aí você pensa, nossa, que comportamento diferente, né? Todos os outros corpos se comportam de uma maneira, a água tem esse comportamento estranho, de 4 a 0 graus, ao invés de contrair, ela dilata. O que isso pode provocar? Isso pode provocar, por exemplo, um casco de vidro, né? Uma garrafa de vidro no freezer da sua casa, ela pode estourar, se você esquecer ela lá, né? Por que ela pode estourar? Porque o vidro, ele não tem nada a ver com isso. De 4 graus até 0 graus, o vidro continua contraindo. Você está resfriando, era para ele contrair, né? O vidro contrai. Quem tem um comportamento estranho é a água. Então, nessa faixa de temperatura, o vidro vai contraindo e a água vai dilatando. O vidro contraindo e a água dilatando. O que acontece? A garrafa explode, a garrafa estoura, né? Você já deve ter passado por isso. E é um problemão ter que limpar depois aquilo tudo, né? E aí você pensa, pô, então esse comportamento anômalo da água aí só me traz problema. Não, não, não. É graças a esse comportamento anômalo da água que os lagos não congelam, por exemplo, no inverno rigoroso. Por quê? A água a 4 graus Celsius, ela é a água que tem um volume mínimo. Se ela tem um volume mínimo, ela é a água mais densa, ou seja, ela é a mais pesada, digamos assim. Então, quando o inverno está chegando, essa água a 4 graus, ela desce e fica no fundo do lago. A água em cima vai congelando, mas a água a 4 graus continua no fundo. Se a água não tivesse esse comportamento, quanto mais fria, mais densa seria, você teria movimento de convecção dentro do lago e o lago congelaria por inteiro. E olha que interessante, o que aconteceria? Em todo inverno rigoroso, a vida aquática morreria. Mas graças a um comportamento estranho da água, a vida sobrevive até mesmo no inverno rigoroso. Bonito isso, né? Ficou arrepiado? Tenho certeza que sim. Mas olha para cá. O que a gente pode, inclusive, analisar quando a gente está dilatando não só a água, mas, por exemplo, um líquido qualquer? Imagine aqui que eu tenho um recipiente
que é essa vasilha aqui, né, em cor preta, tem um volume inicial V0, e eu enchi, né, vamos supor que é uma vasilha de 2 litros. Eu coloquei ali dentro 2 litros de um líquido qualquer. Então eu também tenho um volume inicial V0 aqui de líquido. Tá? Aí eu vou aquecer esse conjunto. Quando eu aqueço esse conjunto, o que acontece? Aquele recipiente ele vai dilatar. Óbvio. Só que o líquido vai dilatar mais do que o recipiente. É comum os líquidos dilatarem mais do que os sólidos. Então, se esse líquido vai dilatar mais do que o recipiente, uma parte vai transbordar. Depois que eu aquecer isso aqui, olha lá, tem um ladrão aqui, ó. Então essa parte da água vai cair aqui. Tá certo? Parte da água não, parte do líquido, né? Não necessariamente é a água. Parte desse líquido vai dilatar. Esse líquido aqui que dilatou, né? Ele não é a dilatação real do líquido. Isso aqui é uma dilatação aparente. Ou seja, aparentemente, o que dilatou do líquido foi isso. Só que lembre-se que o recipiente também dilatou. Então, na verdade, a dilatação do líquido real é a dilatação aparente, a que você viu extravasar, mais a dilatação do recipiente. Porque pensa, eu tinha uma garrafa de 2 litros. Quando eu aqueci, essa garrafa foi para 2,1 litros. E vazou 0,2 litros. Cara, se vazou 0,2, é porque o líquido teve que dilatar os 0,1 do recipiente, né? Porque o recipiente dilatou, o líquido tem que dilatar junto para ele continuar totalmente cheio. Então, se o recipiente dilatou 0,1, o líquido tem que dilatar 0,1 para manter o recipiente cheio. Mais o que vazou. Em outras palavras, a dilatação real, vou botar assim, ó, real do líquido é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Tá certo? Isso é uma relação interessante. Porque aí olha o que a gente vai fazer. Deixa eu apagar aqui a molequinha da água. O que a gente vai fazer agora? Ó, eu vou substituir o que eu tenho. Dilatação, a variação, né, do volume vai ser volume inicial vezes o gama, que eu vou chamar de gama real do líquido, vezes o ΔT. Tem que ser igual a volume inicial vezes o gama do recipiente vezes ΔT. Mais volume inicial vezes o gama aparente vezes ΔT. Certo? Substituir a formulazinha do volume, da variação do volume. ΔV igual a V0 gama ΔT. Agora todo mundo tem ΔT, ó. Posso cortar o ΔT de todo mundo. Todo mundo tem V0, ó. Posso cortar o V0 de todo mundo. Eu chego nessa conclusão aqui, ó. Nessa relação aqui, que acontece toda vez que você tem um extravasamento. A dilatação real do líquido, o coeficiente, né, de dilatação volumétrico real do líquido, pode ser obtido pelo coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Ou seja, considerando apenas aquela aguinha aqui que extravasou. Tá bom? Então isso aqui é uma relação importante também. Você tem que usar aí, você tem que entender. Tá? Continuando aí a nossa empreitada sobre dilatação, a gente vai falar aqui sobre a barra bimetálica e o orifício. Tá? O que é que a gente vai falar aqui? De maneira teórica. Mas olha o que é uma barra bimetálica. É quando eu pego 2 barras e eu soldo essas 2 barras, só que essas 2 barras têm materiais diferentes. Por exemplo, zinco e aço. O zinco ele tem um coeficiente muito maior do que o do aço. Então, se eu aquecer esse conjunto aqui, o zinco vai dilatar mais do que o aço. E o que acontece quando eu tenho uma barra, né, fixa ali? Os 2 materiais foram soldados ali, né? Só que o material em vermelho aqui quer dilatar mais do que o aço. Quando eu aquecer isso, o material vermelho vai dilatar e o aço não vai conseguir acompanhar essa dilatação, porque o coeficiente dele é menor. O material aço dilata menos que o material zinco.
E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ter aqui, ó, uma curvatura nessa barra. A barra bimetálica, quando ela é composta de dois materiais diferentes, depois do aquecimento, ela curva. Ela sofre uma curvatura ali, ela entorta, sempre com o material de maior coeficiente do lado de fora da curva. Porque é ele que ficou maior do que o azulzinho. Foi o zinco que dilatou mais que o aço. Então, como ele vai dilatando mais, ele vai curvando e essa barra sofre esse fenômeno aí. Então, isso é chamado de barra bimetálica. Isso aqui tem algumas aplicações. Pisca-pisca, por exemplo. Você coloca aqui um contato, liga isso aqui na bateria. Quando a corrente passa, né, o material se aquece, aí ele curva. Quando ele curva, perde o contato, aí a lâmpada apaga. Aí como ele vai esfriando, o que acontece com ele? Ele volta para a posição original. Aí volta a fazer contato, volta a ter corrente. Aí a lâmpada acende, isso esquenta, quando isso aqui esquenta, ele vai dilatando, dilatando, perdeu o contato. Depois que perdeu o contato, a lâmpada apaga. Então você fica fazendo isso o tempo todo. Ele curva e volta, curva e volta, curva e volta. A lâmpada pisca, né? Isso é usado, por exemplo, com a barra bimetálica. Tá legal? E uma outra aplicação também muito importante, que a galera às vezes tem uma certa dúvida. Imagine aqui uma placa que tem um orifício. Ou seja, essa placa, aqui ó, essa placa tem um buraco central aqui. Né? Uma porca, né? Uma espécie de uma porca. Se eu aquecer essa porca aí, o que vai acontecer com aquele orifício? Ele aumenta ou ele diminui? As pessoas têm uma certa dúvida, porque algumas pessoas acreditam que esse metal vai dilatar para dentro aqui, então o buraquinho ia diminuir. Não é isso que acontece, tá? Uma maneira de você raciocinar é, pensa num anelzinho que tem aqui, ó. Né? Imagine esse material aqui, esse anelzinho. Corta ele e estica ele. Se eu aqueço esse material, o comprimento tem que aumentar. Se o comprimento aumenta, significa então que você vai ter um círculo maior. Vai ter um raio maior. Consequentemente, se você aquece um orifício, uma placa que tem um orifício, o que vai acontecer é que esse orifício aumenta de tamanho. Tá legal? É uma maneira, por exemplo, de você tirar a porca do parafuso, né? Você pode aquecer a porca. Aquece a porca, ela vai sofrer uma dilatação, esse buraquinho vai aumentar e você, de repente, consegue tirar com mais facilidade. Tá bom? Então, numa dilatação de uma peça que tem um orifício, esse orifício, ele aumenta sim. Beleza, galerinha? Então, vamos lá. Eu vim pra cá, ó. Ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido e aguardo vocês no próximo episódio.